Nós estamos estudando sobre os dons. E hoje é a 12ª aula. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dons que se manifestam para fins de aperfeiçoamento da igreja. Hoje nós vamos falar de quais? Exortação. Vamos lá, todo mundo? Exortação ou encorajamento, ou auxílio, serviço ou ensino e ensino. Amém? Então hoje vamos trabalhar nesses dons aí. Exortação ou encorajamento. Vamos começar por esse. Exortação ou encorajamento. É muito bom a gente ter alguém perto da gente que tem esse dom de exortação ou encorajamento. E nós vamos agora, pode virar. Romanos capítulo 12. Vamos do versículo 3. 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Grave isso. Somos membros do mesmo corpo, mas nem todos têm a mesma função. Cada um age de uma certa forma. Pode ser que eu tenha aqui 2 que são braço direito. Pode ser que eu tenha aqui 2 ou 3 que sejam braço esquerdo. Pode ser que alguns aqui funcionem como se fossem os olhos, que vejam lá na frente. Alguns aqui pode ser que funcione como coração, que seja mais emoção. Ok? 5. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja na proporção da fé. Se ministério, dedique-o ao ministério. E ao que ensina, esmerar-se em fazê-lo. O que exorta, esse aqui que nós vamos começar, faça-o com dedicação. E quem contribui com liberalidade, quem preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. O dom de exortação ou encorajamento é encontrado na lista dos dons escrito por Paulo em Romanos 12, que nós lemos. A palavra traduzida como encorajamento ou exortação é a palavra grega paráclesis. Ouviu? Paráclesis carrega a ideia de trazer alguém para perto, a fim de exortar, estimular, incentivar, dar alegria e confortar. Então esse dom ele carrega tudo isso, presta atenção. Exortar, aquele que tem a capacidade de estimular. Aquele que tem a capacidade de incentivar. Aquele que tem nele a alegria. E aquele que tem a capacidade de confortar. Amém? Então essa é mais ou menos a ideia dentro do propósito, dentro dos dons de exortação. Que normalmente a gente acha que, nossa, hoje eu vou receber uma exortação. A gente acha que é o quê? Um quê? Uma bronca. Gabinete. E às vezes, e na maioria das vezes, quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você anda perto dessa pessoa, e você funciona em estimular, em incentivar, em dar alegria, em confortar, você fala muito mais para a pessoa. Paulo frequentemente exortou os seus leitores a agirem com base em algo que ele escreveu. Um bom exemplo é Romanos 12, onde Paulo exorta os romanos a apresentar os seus corpos
a Deus como sacrifício vivo. Fazer isso, eles iriam conhecer e entender a vontade de Deus. Romanos 12, ele fala assim, Paulo fala, vamos ler lá? Romanos 12. Palavra de encorajamento. Paulo estava encorajando uma igreja. Romanos 12, 1. E a gente precisa entender a realidade daquela igreja. Qual que era a realidade daquela nação, a cidade de Roma? É uma cidade onde havia vários deuses. Uma cidade onde havia muita pornografia, prostituição. Uma cidade onde a maioria das pessoas dessa igreja de Roma nasceu em Roma. Então eles tinham uma mentalidade. Então Paulo escreve assim, ó. Ele está exortando a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo estava falando, ei, vocês não podem se conformar com isso, não. Parece que o apóstolo Paulo está falando hoje para a gente, né? Dentro de valores que nós temos recebido como televisão, como escola, como internet, como questões políticas, questões de lei, de aborto, de ideologia de gênero. O apóstolo Paulo fala, ei, não se conforme com essa mentalidade, essa forma de agir. Isso não é normal. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, isso não é normal. Então o apóstolo Paulo estava o quê? Exortando a igreja. Ai, é tão normal isso. Ontem nós fomos para a casa Ontem fomos para Mariporã. E ontem foi maravilhoso, né? Foi ou não foi? Foi um tempo muito bom. Tempo maravilhoso. E o pastor foi muito preciso quando ele colocou aquele texto. E na verdade, a gente se conforma com muita coisa, muita sujeira. A gente se conforma com muita coisa. Os evangélicos, a denominação evangélica, ela cresceu muito. Mas o índice de divórcio cresceu mais ainda. Nunca se separou tanto igual... Nunca se separou tanto. A igreja tanto cresceu, tanto... É claro que há casos e casos. Mas, por isso que o apóstolo Paulo fala, não se conforme. Abortos dentro da igreja. Pessoas acharem natural tantas coisas. Então o apóstolo Paulo vem exortando a igreja, não se conforme. E muitas vezes a gente senta com as pessoas aqui, a gente bate um papo. A gente conversa. Hoje eu conversei bastante com o Rogério, está feliz, trabalhando. Né? Está feliz, está novo passo na vida dele. A gente está exortando ele, conversando com ele, consolando, chegando para perto. O Du, hoje de manhã, né, Du? Conversando, exortando, chegando para perto. Olha, faz assim, faz assim. Amém? Então eu estou falando de exortação. Porque muitas vezes achando, nossa, eu vou ser exortado, eu vou apanhar. Meu pai tinha muito aquele sistema de levar para o gabinete, né? Aí, já vai para o gabinete do pastor. Vai para o banco, vai apanhar, vai... Então voltando lá. Esse é o dom de exortar. Volta no segundo aí, Maurição. Segundo. Primeiro, segundo. Isso. Os dons que se manifestam para o fim de quê, gente? Esqueci de falar isso. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Capacitação. Completar, terminar algo que está incompleto,
inconcluso, ou que carece de uma complementação. Então, este aperfeiçoamento é para nós. Esse aperfeiçoamento é para nós, para mim. Se eu quero funcionar bem nesse dom de exortação, eu preciso ser capacitado nessa área. E esse aperfeiçoamento é interessante porque ele faz o quê com a igreja? Capacita, sim, mas há um desenvolvimento, há um crescimento, há um amadurecimento. Não é mais menino, não é mais inconstante. Ele vai crescendo, ele vai sendo estimulado, ele vai sendo trabalhado. Ele vai desenvolvendo os dons. Ah, mas eu não sei quais são os meus dons. Por isso que nós estamos na 12ª aula. E hoje nós estamos falando sobre esses 4 especificamente. 1 Pedro 4,10 diz assim, ó. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Dá uma cutucada no seu irmão do lado dele. Vê se ele está dormindo. Acorda ele aí. Vê se ele está no WhatsApp aí. Pega o celular dele aí, pelo amor de Deus. Tá não? Então você tem um dom. Você tem. E Pedro diz assim, ó, servir uns aos outros. E você tem uma responsabilidade com esse dom, gente. Uma responsabilidade com esse dom. É algo muito precioso. É algo muito precioso. Como é raro a gente receber uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de... Eu falei semana passada, a Dona Cecília tem esse dom. O Nelson tem esse dom. Cadê o Nelson? Está ali. O Zé tem esse dom. Pessoas específicas usando sabedoria da parte de Deus, junto com esse, para dar alinhamento e posicionamento a alguém. Ah, mas vocês falaram de sabedoria? Falamos, semana passada. E o vídeo já foi colocado no ar, né? Foi, exatamente. Então vamos lá. Socorro. Socorro ou auxílio. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Socorro ou auxílio. A palavra traduzida significa literalmente aliviar, socorrer. Quantas pessoas se socorreram esse ano? Hein? Você socorreu alguém esse ano, você deu alguma carona, você emprestou algum dinheiro, você... Isso, socorro. Auxílio. Participar, apoiar. Quantas pessoas você apoiou? Quantas pessoas você participar? Quantas pessoas você esteve junto? Esse é o dom de socorro, auxílio. A casa, ela tem muita gente que funciona nesse dom. Muito. Esse aqui tem bastante. A gente vem aprendendo no decorrer dos anos sobre dons. E aí a gente estudando para ensinar isso na casa, no sábado, eu e a Cris falando sobre isso, nós tivemos um entendimento. Que os dons, eles não são estáticos. Não sei se o Mamá concorda, né? Senão depois se arruma. Mas os dons não são estáticos. Por quê? Se ele fosse estático, você só funcionaria exatamente naquilo que vamos supor que é nomeado, por exemplo. Eu só tenho dom de socorro, então eu só vou socorrer pessoas. Mas aí precisa contribuir, você não contribui, precisa manifestar a fé de uma forma, né, intensa, como nós aprendemos. Não. Então a gente entendeu que
Os dons, eles funcionam de acordo com a necessidade da igreja. Por isso que a gente vê que aqui na casa muitas pessoas funcionam, como o Adilson disse, todos deveriam funcionar. Porque aí passa... eu estava perguntando para a Helena porque eu não assisti a aula do Zé, porque o Zé falou sobre dom de contribuição. E a gente, às vezes, fixa em alguns temas somente ligado àquilo especificamente. Por contribuição, você já pensa logo em dinheiro. Sim. E não tem nada a ver com dinheiro. Socorro, você pensar socorro, de repente alguém está precisando, sei lá, de uma emergência. Não tem só a ver com essa emergência, tem a ver com aliviar. Quando você conversa com alguém, de repente exortando, você está prestando um socorro ou um auxílio. E às vezes você vai na casa de alguém ou vai aconselhar alguém, você vê que ela também precisa de uma ajuda financeira. E aí você vai fazer o quê? Ah, não, esse dom eu não tenho. Eu vou chamar o Mauro porque o Mauro tem o dom de contribuição. Aí você marca um horário para o Mauro. Não funciona assim. Os dons, eles se manifestam de acordo com a necessidade. À medida em que a igreja precisa crescer, as pessoas precisam ser aperfeiçoadas, os dons se manifestam sobre cada um de nós. Posso dar meu palpite? Posso? Claro. Eu acho assim, como a pastora Helene falou, é isso mesmo, é assim. Existe aquela coisa do ofício. Você é evangelista. Você é um evangelista nato. Você chega, acolhe, agita, traz para perto, leva, cuida, socorre. Limpa, socorre. Você é um evangelista. Eu não sou evangelista. Muitas pessoas se converteram através de você. Por mim, não. Então, eu não sou evangelista. Eu fluo na coisa do mestre. Na coisa que nem a Cris falou, que até me despertou para isso, que é a coisa apostólica. Eu funciono nisso. Mas se você me pedir para evangelizar, eu não sei fazer. Deus pode me usar, mas aí é um milagre. Para evangelizar é um milagre. Agora, existem dons que são estruturais. Você ama, eu amo, a pastora Elaine ama, todos nós amamos. Nós amamos. Então, essa coisa do contribuir. Todo mundo tem o dom da contribuição. Porque isso é inerente a ser cristão. Agora, como é que você vai exercer isso em você? Então tem o mestre, tem o apóstolo, tem o pastor. O pastor Adilson é pastor por excelência. Ele cuida, ele ama, ele vai lá, ele abraça. Então, existem coisas que são para cada um. O que não quer dizer que se não tiver ninguém na hora, outra pessoa não possa assumir. Mas então, por isso que a igreja funciona assim. Mas existe uma sopa, um caldo. É como uma sopa. Então tem um pedação de carne, um pedação de batata, um pedação de cebola. Então eu sou a batata, você é a carne, ele é a cebola. Só que isso está mergulhado numa sopa, num líquido. Essa sopa que nos junta, nos interpenetra, é a contribuição, é o socorro, é a exortação. Todo mundo está disponível para isso. Eu tenho essa ideia na minha cabeça. Nós somos uma sopona. Né? O caldeirão. Né? Por isso que eu comecei lendo o texto de Romanos 12, onde diz: somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Ou seja, funcionamos de várias formas, de forma diferente, mas somos membros de um do corpo. E quando eu não funciono, eu sobrecarrego alguém. Você levantou a mão, você quer aceitar Jesus? O que é isso aí? Olha o microfone aí. Só complementando o que a Laine e o Zé colocaram, e um dos pontos que eu coloquei na minha aula, que foi sobre o conceito dos dons e da manifestação dele, uma das coisas é a manifestação do Espírito, ele dá segundo para um fim proveitoso. E o fim proveitoso é justamente carregar algo com o outro, contribuir, ajudar e ser útil em alguma coisa. E está falando sobre o dom do socorro e auxílio, aí eu perguntei pro Samu, na sua escola, você já ajudou alguém de forma significativa? Já. Foi assim, às vezes você já viu algum amigo que não tinha dinheiro para o lanche, você sabendo que você tinha, você pagou para ele comer também, para ele não ficar com fome? Eu já fiz isso. Eu falei, então, isso é uma manifestação do dom. Você ajudou o outro, você contribuiu, você foi útil e você carregou uma carga que era do outro.
Agora, o que eu quero estimular você essa semana hoje, agora, na verdade, né? É que você seja despertado e você não se sinta como se diz assim, eu não posso, eu não tenho, eu não... Sabe aquela pessoa que coloca desculpa em tudo? Tudo que se fala referente à igreja, espiritualidade, referente à casa do Senhor, o funcionamento, coloca desculpa em tudo. Não pode, não quer, não faz, dor de cabeça, é aquilo. Então, eu quero incluir você nessa. Incluir você, incluir a sua família, incluir a sua casa, para que você funcione. E você funcionando, outros vão ficar mais aliviados. Outros vão... Parece que está carregando um peso maior. Então essa palavra hoje também é para estimular vocês que ainda não estão funcionando ou que estão funcionando tipo assim com um freio de mão. Já andou com freio de mão puxado? Nossa, meu pai tinha um Fusca que andava direto com freio de mão puxado. Esquecia. Aí aquele fedor de lona queimada. Cheira o seu irmão do lado aí, vê se ele está cheirando lona queimada aí. Cheira aí, Maura, aí, ó. Lona queimada aí, ó. Muda aí, Maurício. Serviço ou ministério? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou se ensina, esmeremo-nos em fazê-lo. Esta serviço ou ministério, ele está ligado à diaconia. Nas Assembleias de Deus é o presbítero. Na Igreja Batista é o diácono. É aquele que... É o Tonho. É o que mais? É o Edgar, a Rosana. O que mais? Rosângela. É aquele que serve. O Jefferson. Aquele que tem prazer em servir. Aquele que quase não é percebido. Mas o que ele faz é importante. Você já chegou aqui e queria beber um cafezinho e não tinha? Olha lá, ó. Trouxe água geladinha para a Elaine. É o que funciona na casa. É o que cuida, não é o puxa-saco, não. É. Sim. Aquele que cuida. E precisamos de alguém que cuida. Precisamos ou não precisamos? Quantos querem alguém que cuide de você? Levanta a mão. Quem quer? Legal. Então, agora então comece a cuidar de alguém. Tem que plantar? Tem. Você quer alguém que cuida de você? Então comece a cuidar de alguém. Entendeu? A gente foi para a Argentina. Cara, eu chorei muito na Argentina. Os meninos aprontaram lá comigo. A gente estava andando, a gente, não pelo valor, mas pelo significado. Quantos viram umas camisas que eu tenho aqui de... Parece toalha de... Bem colorida, bem xadrez. Festa junina. Gosto. Eu uso bastante. O pessoal acha, nossa, o pastor está usando... Não, querida, é outra cor. É xadrez, é outra cor. É vermelho e azul. E a gente estava na Argentina, eu entrei numa loja com uma camisa bonita, eu estava olhando, vesti uma legal. Xadrez. Lá é muito comum essas cores assim, xadrez. Aí eu vesti uma, vesti outra, aí na hora que eu fui pagar, os meninos tinham pagado. Cara, eu fiquei feliz, não pelo valor em si, não pela camisa, mas pelo cuidado. Sabe, o cuidado assim... Como é bom a gente ser cuidado. Então assim, se você quer ser cuidado, se você quer ser, vamos colocar uma palavra assim, honrado, comece a fazer. Lembra que eu ministrei sobre honra? Princípios de honra. Hoje eu ganhei do Rogério, posso falar? Eu ganhei um regalinho, um presentinho do Rogério.
Eu ganhei um, uma hora eu ganho outro. Só que o nosso não veio Kit Kat, né? O do Zé vai vir, né? É. Ô Zé, você acaba com a gente. Levou uns Kit Kat Levou pra duas casa dos caixas de Kit valentes. Kat lá. Aê! Isso é a honra. Tem mais? Então pode dar também. Aê! Isso é honra, isso é diácono, isso é serviço, isso é um agradecimento, isso é... Tem preço isso, gente? Não tem. Deus é bom, né? Na hora prática, assim, já saiu... Deixa eu só... Posso falar um? Ah, é só para ler o texto. Não. Então fala, vai. Aumenta que eu não estou me escutando, olha. Não, na verdade, o Adilson falou a respeito de honrar. Nós fomos para a Argentina. Eu aprendi muito lá. Eu acho que Deus mandou eu ir lá para aprender algumas coisas. A gente ficou numa casa e onde a gente ficou foi o pastor Alberto. Eles não têm condições financeiras assim, né? Eles são bem de vidas. Mas, meu, eu fiquei... Às vezes a gente fica até meio assim do cuidado, né? O que eles fizeram com a gente lá. E era sobremesa, era almoço, era janta, era... Sabe, meu, eu fiquei constrangido com tudo isso. E eu aprendi muito lá. É uma coisa constrangedora mesmo. Exatamente. O amor constrange mesmo. Posso ler? Pode. Vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra hebreus, porque suas viúvas eram desprezados no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre esta necessidade. Até o 4? Sim. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. É muito claro esse texto, né? Então, já estava havendo uma confusão entre as mulheres ali. Por que essa daqui está servindo? Por que essa daqui não está? Aí houve a necessidade de colocar ordem. Levantou qualquer um? Não levantou qualquer um aqui. Dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Enquanto os outros iam ficar de braço cruzado? Não. Enquanto nós nos consagraremos em oração e ao ministério da palavra. Quando um faz uma coisa, o outro faz outra. Quando um era ungido para servir e funcionar no serviço ou no ministério, outros iam se consagrar, iam se preparar para a palavra, iam trazer uma palavra. Amém? Então esse é serviço ou ministério. Esse é algo muito importante, que foi liberado para nós, para esse funcionamento. Trazer uma aguinha, funcionar também muito lá fora também. Para que ninguém, eu volto a dizer, para que ninguém fique sobrecarregado. Para que ninguém se sinta pesado. Para que ninguém se sinta que nem um peso. Tem que comprar copo, tem que comprar saco de lixo, tem que pagar a conta da luz, tem que trazer a palavra, tem que cuidar do Samuel e do Gabriel, tem que fazer... Tem. Mas se eu pudesse só, seria melhor. Serviço. Ah, mas é tão bobo isso. É tão simples isso.
Mas é importante. É. Porque se você não faz e você não funciona, alguém vai ficar sobrecarregado. Essa palavra não está muito boa. Essa palavra não desceu. Eu vi o Adilson, estava com a cara de cansado. Eu vi fulano de tal, ele estava com o seu líder do seu ministério. Ele estava com cara de cansado, ele estava triste, ele estava... porque ele está fazendo tudo, só falta carregar você. Então, quando você funciona nesse ou na que são iguais, serviço ao ministério, você alivia a carga de alguém. Se você funciona como exortação, para bater um papo, trazer alívio sobre uma mulher que está precisando, você alivia a Elaine. Você alivia alguém que trabalha nessa função. E assim, gente. E aí vai crescendo. Amém? Estão entendendo? Então aqui foi necessário que se levantasse diáconos. Alguém para cuidar da administração, alguém cuidar para servir, alguém cuidar para fazer. Ótimo, dia 22 teremos. Excelente. Vamos fazer a ceia na casa dos Valentes. O Mauro, o Zé estão à frente. Glória a Deus. Excelente. Vamos fazer. Confio plenamente. Acho lindo isso. O Jonas e a Lu ontem, o pessoal ontem fez excelente. Foi ou não foi? Excelente. Meu papel é só entrar e falar, vai dar certo, vai. Estimular. Não desanima, vai. Toma aqui o recurso, vai. Depois reembolsa, vamos. E assim vai. Foi ou não foi? Foi. Foi benção? Lógico que foi. Maravilhoso. Próximo. Ensina o mestre. Romanos 12, 7. Quem quer ler para nós? Quem está com o microfone aí? E aí, Robson? Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Didácalos, professor, alguém que é qualificado, esmerar-se, aquele que em afetar alguém por sua influência. Olha a importância desse dom. Afetar alguém por sua influência para ensinar. Vou ler de novo. Professor, alguém é de qualquer jeito esse dom? Você tem que esmerar-se. Você tem que gastar tempo para você funcionar como mestre, para você funcionar nesse dom, você tem, ele dá a qualificação do dom, em seguida ele coloca o que você tem que fazer. O dom de mestre ele pode fazer de qualquer jeito? Mas eu vejo aqui no YouTube uma palavra e trago lá e levo. Pode? Não. Ele tem que esmerar, tem que gastar tempo, ele tem que suar. E olha a influência dele. Professor, alguém que é qualificado, esmerar-se, afetar alguém por sua influência para ensinar. O professor ele tem uma importância. Você lembra do seu professor? Quantos se lembram do seu professor? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Professor de inglês. Eu não gostava muito não do professor de inglês. Você acredita que eu lembro só da professora de português, que tinha uma régua de madeira desse tamanho assim, ó. Slap! Sério? Ela foi sua aluna? Muito bem. Então esse aqui, ele não pode funcionar de qualquer jeito como os outros, mas esse aqui ele dá uma esmeirar-se, é se qualificar, é se aprofundar. No Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus, dos dons e deveres do homem. Exortação ou encorajamento, socorro ou auxílio, serviço ou ensino.
São esses 4 que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Ah, pastor, mas eu não quero esse não. Eu quero aquele do Xarabadaia, Darabadá. Aquele da interpretação. Aqueles também são legais, são muito bons. Aqueles também são importantes. Mas aqueles não são melhor do que esse. Lá não fala que um é melhor do que o outro. O funcionamento é diferente. Sim. O funcionamento é diferente. A gente não pode dar mais valor àqueles do que a esse. Quantos já foram... Fique de pé. Quantos já foram exortados? Uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de alinhamento, uma palavra de encorajamento, onde você queria separar, onde você queria brigar, largar tudo, onde você queria saber mais. São pessoas que foram levantadas na sua vida para funcionar com exortação. Pessoas que andaram juntos com você. Deixa aqui, Maurício, só os 4 aqui, por favor. Amém? Vamos orar, gente. A palavra do Senhor diz que se você não tem, peça a Ele que Ele dá. E se você tem, ore para que você seja desenvolvido. Para que você cresça. Quantas meninas aí estão fazendo besteira e precisa de alguém que tenha uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento? Quantos pais de família que precisam de uma palavra de auxílio, uma palavra de socorro? Quantos? A palavra do Senhor diz que a natureza clama, aguarda com expectativa. E o texto fala com uma expectativa da manifestação daqueles que são filhos, daqueles que entendem que são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você se sente filho de Deus, que Ele te salvou, te resgatou, te deu uma nova vida, te capacitou. E hoje você olha para trás e você vê tanta sujeira que ficou. O Pai te levantou com um propósito, querido. Com um propósito, para que você comece a funcionar. Para que você pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir, não tem ninguém que me ajude. Pare de dar desculpa, querido. Eu quero que em 2019 você entre sem dar desculpa. Mas que você funcione para aliviar a carga do outro. Quantas vezes você tem falhado? Você tem falhado, você não tem cumprido, você não está junto. E outros têm sido sobrecarregados. Ah, eu te amo, querida. Eu sei que você me ama, mas eu queria que você fosse mais. Demonstrasse esse amor. Eu queria que você demonstrasse esse amor. Então, Pai, nós queremos essa manhã, Senhor, Teu Espírito venha trazer incômodo. Trazer incômodo é o que nós queremos, Senhor. Para que haja um despertamento, Senhor. Para que haja um despertamento, para um funcionamento. Porque os nossos dias passam muito rápido. Os nossos dias passam muito rápido. Não temos tempo a perder. Não podemos perder tempo. Não podemos retroceder. Não podemos voltar para trás. Porque o Senhor não tem alegria naqueles que retrocedem. Pai, essa oração que nós fazemos essa manhã. Sele, Senhor, essa palavra. Sele, Senhor, que haja uma multiforme do Teu Espírito, no Espírito de cada um aqui essa semana, Pai. Que haja um fogo. Como cantamos aqui de manhã, deixa queimar, que esse fogo queime. Que esse fogo queime. Que esse fogo queime para que haja uma transformação. Uma verdadeira metanoia, uma verdadeira transformação de mente. Engolemos em Romanos capítulo 12, que não podemos nos conformar com esse século, esse cosmo. A forma como
o sistema tem nos regido. Pai, nós somos a luz onde há as trevas. Pai, nós somos ministros que têm uma responsabilidade de uma nova aliança, Pai. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Nós somos ministros para esse tempo, para funcionar, Pai, em todas as áreas que o Senhor tem trazido para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido? Dê um abraço no seu irmão. Senta um pouquinho. Nós encerramos hoje a série de ensinos sobre dons. E nós vamos, em janeiro, nós vamos fazer a aplicação prática para que possamos detectar os dons. Só uma pergunta. Alguém, durante essas aulas, pôde ter um esclarecimento e conseguiu encaixar o dom dentro daquilo que você é e que você faz? Sim ou não? Levanta a mão. De forma bem prática. Tipo, eu não sabia que era isso e descobri. Quem? E aí, em janeiro, nós vamos fazer uma aplicação prática, que são alguns exercícios, para que a gente possa juntos descobrir, de uma forma bem didática, aquilo que é mais aflorado em nós. Porque foi o que o Zé falou. Existem ingredientes que são básicos. Não dá para você fazer um pão sem farinha, dá? Dá para fazer pão sem fermento? Ah, não. Pão, gente. Não é pão asmo, não. Pão. Hóstia, não. Estou falando pão. Aquele pão que a sua avó talvez fazia, ou a sua mãe. Sabe aquele que ela tira do forno para o café da tarde? Desse tamanho assim, ó, que fica crescendo 3 horas embaixo do cobertor? Dá para fazer esse pão sem fermento? Dá para fazer esse pão sem farinha? Sem água, pelo menos? Também não. Então, esses são os ingredientes básicos, o carro-chefe da sua vida. Aí você pode acrescentar ovos, leite, passas, ou para quem gosta, calabresa, doce de leite, queijos, presunto. Aí você escolhe o que você quer, né? Então, o básico, existe aquilo que é aflorado em você. E a minha oração durante estas semanas foi que o Espírito Santo nos mova de tal forma que todos nós tenhamos consciência. Sabe por quê? Porque quando a gente tem consciência, não há desculpas mais. Foi o que a Dilson falou. Enquanto não tem consciência, você está até perdoado, mas agora já tem. Aí não dá para falar, eu não sabia. Sabia sim. Porque lá no último dia, você vai falar assim, eu não sabia. Tomara que tenha um telão e que Jesus lá vai passar assim, sabia sim. Porque lá na casa ficaram 3 meses ensinando e você sabia. Será que vai ter telão lá, Andresa? É Andressa. Será que vai ter? Será, dona Guilmar? Tomara que tenha. Tomara que sim. Entenderam? E aí eu quero que você só se atente a isso aqui. O Mamá ministrou na primeira aula, ou foi na segunda, sobre buscar e procurar. Porque a Bíblia fala que nós devemos procurar e buscar com zelo os melhores dons. É porque tem um dom que é melhor e o outro que é pior? Não, todos são importantes. Mas cada um de nós carregamos algo da parte de Deus. E carregar tem a ver com o quê? Lê aí. Ter um desejo, se esforçar para Peraí, o que é ser enciumado? O que é ser enciumado, Dudu? É uma palavra bonita, fala cuidadoso, né? Zé, você tem um sentimento assim de ser enciumado pela Ruth? Você tem, Fafá, pela Kelly?
Você tem, Robson? Ai de quem? Quem é casado? O homem aqui. Como é que você cuida da sua esposa? Ou como você deveria cuidar, né? Você passa na rua com ela e alguém faz assim, ó. No mínimo, você vai olhar para ver se é com a sua? No mínimo. Peraí, tá falando com quem? Se for com a sua esposa, coitado. Foi o último dia. Ó, morreu. Isso é ser enciumado, é ter um zelo, um cuidado tamanho que você mata se for preciso. Não é assim? É ou não é? A Bíblia fala é isso. Estar cheio, se empenhar. O dom que há em você e há em mim, ele não é qualquer coisa. Não é um house que você vai na Bet e paga R$1,50. O dom que há em cada um de nós custou o sangue do nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos cuidar do que Ele nos deu com a nossa própria vida. É isso, mamá? Não é uma moeda de 50 centavos que se perdeu, perdeu. Ai, caiu no ralo. Essa parte da aula do mamá me marcou muito, porque os dons foram dados para que nós continuássemos o que Jesus começou. Então, não podemos tratar com negligência. É uma responsabilidade. Então, a minha palavra para você hoje é: se empenhe. Nós vamos ter uma pausa aí de praticamente uns 20 dias, mais ou menos, em relação às aulas. Neste período, ore por isso. Não deixa isso apagar no seu espírito. Gaste esses 20 dias, invista esses 20 dias em ser zeloso, em ter um desejo sincero, em se esforçar, em ser enciumado, em estar cheio e se empenhar para que aquilo que está sobre você e dentro de você possa ser tratado de uma forma exata, como o Espírito de Deus quer que você trate. Entenderam isso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela entendeu. Pergunta, você entendeu? Aí fala para ela, se você entendeu, tem uma responsabilidade sobre você. Entendeu? Tá bom? Eu quero te convidar para que você oferte e você dizime. E como Deus tem nos desconstruído em relação a vários conceitos, Ele também tem nos ensinado sobre dízimos e ofertas. E é tão interessante, hoje eu estava me arrumando e eu estava pensando sobre os nossos conceitos, né? E eu estava lá e de vez em quando vem algumas coisas na minha mente e eu lembrei, gente, não dispersa não, viu? Não dispersa não. É tão importante o que você vai ouvir quanto o ensino sobre dons. Quem é um pouco mais antigo de igreja, sempre ouviu dizer que domingo era dia de quem? Domingo é dia do? Tinha uma música antiga, que é da época da minha mãe, não minha. Antiga. Que falava sobre o domingo. Domingueiro nunca queira ser. Quem já ouviu essa música? Ninguém conhece, né? É porque é do tempo da minha mãe e da minha tia Dina. Ó, conhece, Nelson? Não? É que o Nelson se converteu depois. Essa música falava assim, ó, que você não podia ser domingueiro, porque domingo é o dia do Senhor, mas você não podia ser só crente no dia do Senhor. Eu não sei de onde veio essa ideia que domingo é dia do Senhor e o restante é nosso. Você sabe, Randy, de onde veio essa ideia? Eu também não. Porque todos os dias são dele. As horas são os minutos e os segundos. Você tem controle sobre o tempo? Não. E nós aprendemos um princípio que nós precisamos sempre lembrar. Salmos 24, 1. O que diz? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você habita no mundo? Então você é dele. A sua casa está no mundo? Então a sua casa é? E o seu carro? Ou o seu carro é de outro mundo? E o seu trabalho?
tudo é dele. Quando nós entendermos, e enquanto eu estava me arrumando e começou a ouvir isso, e o que o Espírito Santo conversava comigo era assim: então, quem disse que o meu dia é domingo? E vocês fazem o resto da semana o que vocês bem querem. Meus são todos os dias. Eu ouvi exatamente isso. Como minhas são todas as coisas. Então, tudo o que temos e tudo o que somos pertencem a Ele. Nós somos administradores. E aqueles que são melhores administradores recebem um encargo dentro do reino para que possam administrar as coisas do nosso rei, porque temos sabedoria, administração, governo, liberalidade, sabemos socorrer, sabemos conduzir os recursos do nosso rei, da terra que é dele, para administrar como ele quer. Por isso que nós, como casa, temos vivido alguns milagres. Porque até hoje eu não tenho dúvidas de que o Senhor tem encontrado em nós bons administradores. Porque quando nós deixarmos de ser bons administradores, todos os recursos sairão das nossas mãos. Porque Ele não tem compromisso com quem não administra as coisas dele de forma adequada. Se você tiver um funcionário à sua disposição que gasta o seu dinheiro ou os seus recursos da forma como você não deseja, você vai mantê-lo ou você vai dispensá-lo? Quem tem aqui alguém que trabalha na sua casa como uma faxineira, uma diarista ou uma empregada doméstica? Alguém? Fafá. Se a pessoa que limpa a sua casa pegar os produtos de limpeza e jogar ralo abaixo, o que você vai fazer com ela? Primeiro a gente exorta, né? Porque vai que deu um dia, ela tá, sei lá, bateu a cabeça aquele dia e, sei lá, achou que era qualquer coisa. Se não houver correção, tipo assim, eu tô te encorajando a que você não faça mais isso, porque senão eu vou te chamar para perto, senão você vai ficar desempregada. E se ela não corrige? Sinto muito. Já pensou pegar um sabão Omo assim, ó? Dá não. O Downy, laranja, que é caro. Se nós que somos maus fazemos isso, o nosso pai que é bom vai fazer o quê? Igual. Ah, não, ele é bonzinho, ele não vai fazer nada. Não, ele vai agir como a palavra diz. Você não é bom administrador, então não estou mais delegando a você a administração das minhas coisas. Então, ofertar e dizimar, eu quero falar sobre isso, porque às vezes a gente faz muito rápido. Mas eu quero falar um pouquinho. Por isso que eu estou sendo um pouquinho mais enfática. Porque nós somos administradores. Nós não somos ofertantes e dizimistas. Nós somos administradores daquilo que é dele. E ele tem nos dado para que nós ordenemos sobre a terra. Porque assim como dom, ele nos chamou como participantes de algo que é nato a ele. Então, aquilo que você recebe como salário não é seu, como o que eu recebo não é meu, é dele. E aí eu tenho uma responsabilidade de perguntar como vou investir. Porque a Bíblia fala sobre investimento. A Bíblia não fala sobre pagar contas, a Bíblia fala sobre investimento. Todas as vezes que a Bíblia fala, nos ensina sobre ordenar recursos para um rei, ele fala sobre investir aquilo que o rei nos deu. Então, eu e você somos administradores. Diga comigo, eu não sou ofertante dizimista. Diga, eu sou administrador. Não muda a figura? Muda, não muda? Totalmente. Então, a minha segunda oração, porque a primeira fala sobre os dons e a nossa responsabilidade, é que a nossa mentalidade siga mudando de dizimistas e ofertantes, porque isso limita a nossa responsabilidade. Porque para aqueles que dizimam e ofertam, é tipo assim, se eu sou dizimista e ofertante, eu dou os 10%, dou um valor
que eu acho que é conveniente, e o resto não devo satisfação a ele. Não. Você deve satisfação a ele sobre tudo. Tudo. Nós recebemos quantas toneladas, Mauro? 5 toneladas, mais ou menos? É. Vila Belmiro e... Nós recebemos essa semana quase 6 toneladas de comida. Você sabe o que são 6 toneladas de comida? O Gabi perguntou para mim assim, quanto é isso em dinheiro? Não tenho ideia, não consegui fazer a conta. É muita comida. É muito arroz, feijão, óleo, leite, molho, macarrão, fubá, farinha, açúcar, café, bolacha, chocolatado, até Kit Kat. Mandaram até sucrilhos. Neston. Porque alguém que conhece o Mauro lá de um outro lugar, que ficou sabendo de um evento, que estava envolvido num evento na Vila Belmiro, de um jogo beneficente, das 12 toneladas que foram arrecadadas lá, nos mandaram 3, fora as quase 2,5 toneladas que nós arrecadamos no sábado. Na segunda, 4 toneladas na Vila Belmiro. É muita comida. E o único texto que me vem é o texto de Eclesiastes, que diz, lança o seu pão sobre as águas. E distribui e reparte com 6, 7 e até com 8. Eu não contei com quantos nós dividimos. Se você quiser, pode fazer a conta agora, para ver se não vai dar 6, 7 ou 8. Pode fazer a conta agora. Faz a conta aí no dedinho e me fala. Porque nós recebemos tanto, que nós precisamos chamar as pessoas e dizer, nós não temos como consumir toda essa alimentação. Nós não temos, não é questão de armazenar, é questão de comer. Porque alimento, em que pese ser não perecível, ele tem data de validade. Em média, 6 meses. E nós fizemos uma conta e não teríamos como comer. E para que guardar se vai dar bicho? Fez a conta? 7 pessoas que representam locais ou instituições ou igrejas, ministérios, que foram agregados àquilo que o Pai nos deu. E assim, não é tipo uma cesta básica para cada um. É comida para pelo menos 6 meses. Para a Casa dos Valentes. E para mais 7 lugares. E para pessoas que foram alcançadas e serão alcançadas pelos alimentos que chegaram até nós. Isso é porque nós temos sido bons administradores. Enquanto formos, a bênção do Senhor estará sobre nós. De multiplicação, porque vamos também distribuir. Então, ore para que a nossa mentalidade seja sempre governada por Ele. Para que nunca nos falte. Você entende que não é simplesmente nós falarmos para você, ao dia que nós falamos, pega o envelope aqui e põe. Mas hoje precisava falar sobre isso. Para que a nossa mentalidade continue sendo modificada. Então, quando hoje você pegar o seu envelope, obrigada, Pai, porque eu sou administrador ou administradora daquilo que você tem e tem dado nas minhas mãos. E eu quero continuar sendo diligente, ou eu quero me tornar diligente e participante daquilo que você tem estabelecido sobre a minha vida. Amém?